Vamos começar a desenvolver as nossas derivadas para as funções trigonométricas a partir do arcosseno de x, sendo que esta função ela está definida entre menos π sobre 2 até π sobre 2. E, quando escrevemos essa expressão, podemos também escrever que o seno de y é igual a x. E quando fazemos isso, chegamos em uma forma implícita para a nossa função. Isso porque o y ele não está isolado. Então, vamos derivar essa função implícita. Colocamos a derivada dos dois lados da equação. Resolvendo isso aqui, ficamos com a derivada do seno de y, considerando que o y aqui é uma função de x e por isso precisamos utilizar a regra da cadeia, ficamos com a derivada da parte de fora, que é cosseno de y, vezes a derivada da parte de dentro, que ficamos aqui com dy dx. E do outro lado, temos a derivada de x. Derivada de x dá simplesmente 1. Ok, uma vez feito a derivada dos dois lados da equação, agora só precisamos isolar esse dy dx para acabarmos o nosso método de derivação implícita. Para isolarmos aqui, basta passar esse cosseno de y para o outro lado dividindo, ficando aqui com dy dx igual a 1 sobre cosseno de y. E dessa forma, encontramos a derivada para o y em relação a x. Lembrando que, por mais que a gente saiu da função implícita, o y ele é a nossa função trigonométrica inversa. Ou seja, isso aqui é a nossa derivada para a função inversa trigonométrica. No caso aqui, a função inversa do seno. Mas não podemos parar por aqui. Por quê? Aqui o nosso cosseno está em relação a y. E isso é muito inconveniente para utilizarmos em nossos trabalhos. Por isso, vamos transformar essa parte da função e deixá-la somente em relação a x. Para fazer isso, começaremos com a utilização do princípio fundamental da trigonometria, em que diz que 1 é igual a cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y. Isolando esse cosseno aqui, eu fico com 1 menos seno ao quadrado de y, tirando raiz dos dois lados, eu tenho que o cosseno de y vai ser igual a mais ou menos raiz de 1 menos o seno ao quadrado de y. Chegando aqui que esse cosseno de y ele pode representar duas funções. Uma em que o cosseno é igual aos valores positivos e outra que esse cosseno de y é igual aos valores negativos. Para este caso, a gente pode descobrir qual delas utilizar para substituir em nossa resolução a partir do gráfico dessa função. Esse aqui é o gráfico da nossa função y igual a arcosseno de x. Podemos reparar que para essa função, todas as retas tangentes que passam por cada um desses pontos, ela é uma reta crescente.
em nenhum dos pontos ela tem uma reta decrescente. Logo, a derivada para uma função desse tipo sempre terá valores positivos. E os valores negativos, eles não se aplicam para este caso. Por isso, vamos utilizar esta igualdade e não essa daqui. Ficando aqui com a derivada de y em relação a x é igual a 1 sobre raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. E, mesmo depois da substituição, a gente vê que o y ainda continua aqui dentro. E o nosso objetivo é deixar tudo em relação a x. Para fazer isso agora, fica muito mais simples, uma vez que definimos que o seno de y é igual a x. Logo, o seno ao quadrado de y vai ser igual a x ao quadrado. E com isso, chegamos que a nossa derivada para a função arcosseno de x é igual a 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Essa aqui é a nossa regra para a derivação do arcosseno de x.